Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Nelito, eu sou enfermeiro e hoje eu vou falar basicamente de controle de sangramento, controle de hemorragia externa grave. Vou falar de forma bem simples, sucinta e objetiva. Então pega o caderno e anota tudo. Bom, para falar de hemorragia, eu tenho que começar definindo a palavra hemorragia. Olha só, a palavra hemorragia, ela deriva de duas palavras, tá? Olha só, hemo e ragia. Hemo é sangue, ragia extravasar ou extravasamento. Então é extravasamento de sangue ou extravasamento sanguíneo. E logo em seguida eu tenho que definir e entender que sangramento é venoso, arterial ou capilar. Tá? Eu tenho que entender que esse extravasamento ele é em um vaso venoso, arterial ou capilar. Eu vou falar de dois, do arterial e do venoso e do arterial. Vamos lá. O venoso e o arterial, qual que é a diferença? Primeira coisa que eu preciso saber de diferente é a cor. Quando eu falo de sangramento venoso, o sangramento ele escorre pelo tecido, tá? Ele escorre pelo tecido e a cor é um vermelho um pouco mais escuro, tá mais para um vinho, tá? Tá mais para um vinho. E ele não sai em forma de jato, ele escorre pelo tecido. O arterial, ele sai em forma de jato, tá? E a cor é um vermelho vivo, tá? Aqui, ó. É um vermelho brilhante, as pessoas chamam de brilhante, mas é vermelho vivo. E um formato muito comum aí, que dá para identificar, é forma de jato, tá? Quais são graves? Venosa ou arterial? As duas. Só que depende do vaso atingido. Imagina, um vaso venoso de grosso calibre também é grave. É hemorragia grave, porque o calibre atingido é grosso, tá? É de grosso calibre, tá? Agora, se é uma hemorragia venosa de um calibre menor, com certeza diminui a gravidade. A arterial tem uma ênfase maior na sua gravidade porque ela sai em jato, ela sai a cada batimento, a cada pulsação cardíaca, a cada batimento cardíaco. Então ela sai em jato e ela acaba sendo um pouco mais grave nesse aspecto. Mas a venosa também ela é grave, desde que o vaso atingido seja um vaso de grosso calibre. Imagina a veia cava, tá? Abdominal ali sendo atingida, tá? O sangramento é importante nesse caso. Então, a hemorragia também é importante, depende do vaso atingido. Já defini o que é hemorragia, já sei que hemorragia grave é a venosa e também a arterial, dependendo do vaso. O que eu preciso saber agora para controlar? De forma bem simples, a externa é muito mais fácil, a interna é um pouco mais complexo de tratar. O ideal é um ambiente controlado, um ambiente de pronto-socorro, um ambiente de centro cirúrgico, dá para resolver, tá? Agora, no extra-hospitalar, o ideal é pegar e fazer um transporte imediato, tá? Para um local de referência, tá bom? Identificar os sinais clínicos, tá? De um choque hipovolêmico hemorrágico e tratar, mas com cautela, porque hemorragia interna é difícil saber qual é o local que está sangrando de fato. Agora, a externa é mais fácil. A externa é mais fácil. Quando eu falo mais fácil, não quer dizer que não tenha a sua dificuldade, mas ela é muito mais fácil comparada com a interna. Olha só, a externa, o que eu preciso fazer logo de cara? 3 pontos importantes que eu posso utilizar para tratar. Eu posso utilizar o torniquete, depois eu posso utilizar o curativo compressivo, tá certo? Curativo compressivo ou o curativo, tá? Por preenchimento. O torniquete, ele não é a última escolha. Muita gente fala que ele é a última escolha. Ele não é a última escolha. Ele pode ser a primeira escolha. Desde que você avaliou o paciente, viu que
realmente a necessidade de você aplicar. Aí vem os mitos do torniquete. Eu tenho que afrouxar esse torniquete a cada 5 minutos, 15 minutos? Não, eu não tenho que afrouxar nada. Eu apliquei, eu não solto. Tá? Então você não mais solta o torniquete. Aplicou, não solta mais. Não solta mais. Aqui, um outro mito importante de ser desmistificado e não deve ser feito. O improviso pode ser feito? Não, porque eu não tenho ideia de quanto de compressão por milímetro de mercúrio eu estou fazendo. Tá? Às vezes deu certo, Deus quis assim, mas o ideal é que você utilize o torniquete próprio, tá? Torniquete estático. Mas é caro, tá? Então se você acha que a vida é barata, né? Que a vida não custa nada, é coisa de jogar fora, então torniquete é caro. Do meu ponto de vista, torniquete ele não é caro desde que você valorize a vida, tá? Então, o primeiro é a aplicação do torniquete, que não pode ser solto após a sua aplicação. Segundo ponto que eu quero falar é o seguinte: a altura tem que ser de 5 a 7 centímetros ou tem que ser da região próximo ao tronco. O ideal é próximo ao tronco. Ponto. Sem discussão. Por que próximo ao tronco? Porque próximo ao tronco, próximo da região da virilha ou próximo da região aqui da axila, olha só, o vaso ele está mais externo, ele está mais próximo, tá certo? Das extremidades. Vamos falar de extremidade? É aqui, ó, no centro, tá? Central. E quando ele estica mais próximo da axila, ele está onde? Ele está um pouco mais lateralizado, mais externo. Então você palpa ele com maior facilidade. Ele não está revestido de tanto músculo, de tanto tecido adiposo em volta. Então quando você coloca alto e apertado, a chance de você comprimir o vaso, tá, é maior. Ao invés de você colocar de repente em cima do músculo, e o músculo vai estar tenso, vai estar hipertrofiado devido à tensão do choque, e depois que essa hipertrofia diminui, o que vai acontecer? O torniquete vai ficar frouxo. Ponto. É isso. Parece bobagem, né? Mas não. O que falta é isso. Não funcionou. Não funcionou porque não souberam aplicar. O torniquete ele tem alguns aspectos importantes para ser aplicado. Tá? Por isso que erram quanto a isso. Mas fica tranquilo. Esse erro ele pode ser corrigido com treinamento, com cursos, com informações adequadas sobre a sua aplicação. Tá? Então, a primeira coisa aqui é aplicar e saber aonde aplicar. Tá? Não se aplica torniquete em articulação. Outro ponto importante, pode ser aplicado por cima da roupa, desde que você saiba aplicar. Outra coisa é, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Tem que ter pelo menos 2 torniquetes. Porque se o primeiro ele quebrou ou foi mal aplicado, você aplica o próximo. Então quem tem 2, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. O próximo é o curativo compressivo. O curativo compressivo é o mais efetivo de todos. Pode parecer bobagem, mas saber aplicar um curativo compressivo faz muita diferença. Curativo compressivo local. Isso mesmo. Curativo compressivo local. É no local. Você pode pegar a faixa, a atadura, né, de crepom e dar a volta e enfaixar. Mas nesse local da lesão tem que ter a compressão. Existe uma pressão do lúmen, do vaso. Dentro do vaso, dentro de um vaso, existe uma pressão. Uma quantidade de volume que está passando. Existe uma pressão. A pressão externa, a pressão que você faz aqui fora, tem que ser maior do que a pressão interna. E se a pressão externa for menor, continuará o sangramento. Então, no local existe a pressão, tem que ser uma pressão externa local. Aqui coloca bastante gases, tá? Ou você vai introduzindo a lesão, você faz algum chumaço, coloca por cima e aperta, mas o local tem que ser comprimido. E a volta? Tudo bem, você pode dar a volta com a faixa, mas o local tem que ser comprimido de forma um pouco mais efetiva. Eu vou mostrar uma técnica básica de como fazer isso. No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo pequenininho falando e mostrando como comprimir o local, somente o local, tá?
E eu acabei falando, né, da terceira, que é o preenchimento. É você preencher a lesão com uma gase, de preferência hemostática, que tenha impregnado nela um agente, tá? Um exemplo, o Celox, que também pode comprimir ou melhorar o sangramento, tá? Então o ideal seja uma gase hemostática. Se você não tem gase hemostática, você vai pegar a gase naturalmente, ou a atadura vai introduzir dentro da lesão, tá? E vai comprimir. Olha só, não vai fazer esse preenchimento de ferida na região de tronco, pelo amor de Deus. Porque aqui é a região cavitária. Imagina uma lesão abdominal sangrante, tá? E você vai introduzir um monte de gás, um monte de atadura. Não vai preencher, porque aqui é a região cavitária. A preferência é que você faça esse preenchimento de ferida em locais não cavitários. Isso é uma preferência de fazer, porque aí você vai conseguir preencher de fato. E aí depois você faz a compressão externa local. Comprime o local externamente. Tá? É assim que você vai controlar o sangramento. Se você usar com base o Stop the Blend, ele vai falar o seguinte, ele vai seguir uma sequência chamada A, B e C. O A de alerta, o A de alerta, alertar quem? O serviço de urgência. O B de controle, ou melhor, de identificação do sangramento, tá? De identificação do sangramento. E a letra C de controle, de controlar o sangramento. Então a sequência lá do Stop the Blend, tá? Do Stop the Blend é ABC. Ela não substitui outra sequência, tá? Isso aqui é para facilitar. Os americanos gostam muito de colocar uma sequência fácil, com letras, tá? No Brasil a gente vê muito protocolo passo 1, passo 2, passo 3, mas é uma sequência lógica para que você faça o que é de primícia, o que é mais importante primeiro, tá? Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, que eu faço outros falando também dessa temática. Se quiser, eu mudo também a estratégia, mostrando para vocês, de repente, um slide, para que vocês possam entender de fato como controlar um sangramento, tá bom? Um abraço e até mais.